Boa noite! Como manter a calma, tendo que dar atenção a todos e ao trabalho, é o tema da nossa aula de hoje. Vamos acelerados, eu estava assistindo uma aula minha, paro para dar aula aqui para vocês, depois volto para minha aula de estudo. Então vamos lá, essa aula, ela é um tema extremamente atual, extremamente relevante, amplificado pela realidade que a gente está vivendo aí, da pandemia, do isolamento social, de toda essa mudança que o mercado de trabalho aí sofreu, né, por conta de tudo isso que aconteceu, e o emocional aí de muita gente se desestabilizou completamente nesse novo cenário, né? Eu tô vendo que entrou, tá entrando gente, mas eu não consigo, não tá aparecendo aqui pra mim quem é. Então, se eu não der boa noite pra ninguém, é porque eu não tô enxergando. Boa noite, Jai! Vamos lá, então. O Instagram não tá entregando mesmo. Quando vocês sabem, até legal você ter colocado esse comentário, porque quando vocês sabem que tem a minha aula e vocês não querem perder, precisa clicar no lembrete, que eu deixo sempre para vocês serem avisados da aula, e clicar, boa noite, Carlos, né? Esse horário, você conseguindo dar boa noite, é realmente um milagre. Bem-vindo, amigo. Então, se vocês não clicarem no lembrete que eu deixo, ou não entrarem no meu perfil, muitas vezes o Instagram não entrega mesmo, tá? Então, é importante já deixar esse recadinho. A aula de hoje é mais curta e ela é prática, que é para você. Boa noite, Jaque! Pauleira hoje, hein? Que é para você já sair daqui, tendo resultados, podendo, com as reflexões que eu vou te deixar, entender aí como é que você resolve rápido, né? Mergulha e resolve rápido essa questão aí. Lolo, bem-vinda! Boa noite! Então, vamos lá. Bom, essa aula para quem que é? Essa aula é para você que é mãe e que tem casa, trabalho, filhos, marido ou não tem marido. Tem as pessoas que falam que marido é um produto dispensável. Se você concorda com isso? Tem gente que fala que gosta do produto marido, tem gente que não gosta, mas esse é um tema para aula de relacionamentos amorosos, não para essa aqui. Isso foi só uma gracinha que eu quis fazer. Mas você que é a mãe, que tem casa, marido, filhos, e papagaio, cachorro, gato, periquito, enfim, e tá endoidecendo. Sim, como é que é? Ô, Jai! Eu já não enxergo direito, fico um tempão pra conseguir ler aqui, aí você me solta uma piada. Daqui a pouco eu volto pra aula que a gente tava. Então, você que está enlouquecendo aí nessa pandemia, cheia de coisa para fazer, eu vou te passar questões práticas e assertivas para você conseguir já se trabalhar nessa questão. Você também serve essa aula para você que não é mãe, mas também tem aí o seu trabalho, você também tem casa, às vezes namorado, pode ter aí o marido ou não, independente de ser mãe, enfim, e tá abarrotada de coisas para fazer nesse cenário de pandemia. Meu produto marido é uma belezura, já que você é um exemplo, ainda vou trazer aqui uma aula de relacionamentos amorosos de exemplos, e você realmente é um exemplo que me dá muito orgulho. Então, você não se encaixa na gracinha que eu fiz aqui da questão dos maridos, tá bom? Serve também para você que é pai e que está enlouquecendo aí nessa condição de home office, até serve para você que é pai também. Mas como o meu público é mais feminino, eu acabo dirigindo mais para as mulheres. Mas você, homem que acompanha o meu trabalho, se tiver aí algum assunto dentro do meu trabalho que você queira que seja abordado em aula, é só escrever para mim, seja nas caixinhas de perguntas, seja no direct, que eu também tenho o maior prazer de te atender aqui, fazendo uma aula específica para te atender. Enfim, a aula que eu vou te trazer hoje, ela serve para inúmeras situações. E o objetivo dela é você entender exatamente como é que você mantém a sua calma, independente do cenário. Tá? Hoje a gente vai citar muito essa questão da pandemia, de você ter que cuidar de tudo, mas você vai perceber que o raciocínio que eu te trago aqui serve para muitas outras situações também, tá bom? Qual é a principal questão aqui desta aula? A principal questão é, eu estou perdendo a calma
Para onde a minha calma está indo? Como é que eu resgato a minha calma? Como é que eu trago ela de volta? Essa é a principal questão. E aí, eu vou começar te lembrando algo que eu sempre falo por aqui, que é a sua calma, a sua paz interior, a sua tranquilidade, não é? A sua vontade de distribuir amor, ao invés de querer assassinar as pessoas que estão ao seu redor, tudo isso independe do seu cenário externo, não é? Isso tudo depende simplesmente de você. Não é do seu marido, né? Mesmo que você tenha muita vontade de jogar ele pela janela, não é dos seus filhos, não é do seu trabalho, não é da pandemia. Isso não depende do que está externo. Isso depende de você. E o exercício que eu vou te trazer hoje é exatamente para que você busque se conectar com essa questão e teste na prática isso que eu estou te falando, ok? Então vamos lá. Sendo assim e sabendo disso, né, como os coaches gostam de dizer, sabendo disso, para onde, né, tem algumas perguntas aí que você deve se fazer. Para onde está indo a minha calma? Aí você se responde, provavelmente para algum buraco negro bem distante, que eu não consigo ter acesso mais. Foi-se embora a minha calma. Aí você se pergunta, como é que eu posso recuperar a minha calma? E aí, você se responde, olha esse diálogo interno que eu tô aqui fazendo. O celular vai cair daqui a pouco, eu dou risada e estremece toda a mesa. Você no seu diálogo interno vai se responder, você vai recuperar a sua calma dizendo para você mesma, eu vou recuperar minha calma quando eu entender que a minha calma evapora porque eu permito que ela evapore. Não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com o meu cenário, não tem nada a ver com as pessoas que moram comigo. Quando você, nesse seu diálogo interno, entende isso, você o quê? Se abre para começar a trabalhar aquilo que eu vou te trazer nessa aula para você trabalhar. Porque se você não tem essa clareza, se você não se abre pelo menos para pensar dessa maneira, tudo que eu vou te falar vai bater, voltar e não vai fazer o menor sentido para você, tá bom? Então vamos à prática dessa aula, porque teoria não resolve a vida de ninguém, né? E conhecimento sem aplicação não tem utilidade. Você já pegou papel e caneta? Se não pegou, pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar. Se você não conseguir anotar, faça pelo menos mentalmente, mas eu sempre falo para você que tudo aquilo que você coloca no papel sempre te traz muito mais clareza e muito mais resultado. Então vamos lá. Você vai precisar, primeira coisa, e aí as mulheres surtam, né, quando escutam isso. Você vai precisar, para fazer aquilo que eu vou te propor, separar um tempo para você, exclusivamente para você. E aí, mulher, quando me escuta falando isso, o coração começa a palpitar. Um tempo só para mim, com filho, com casa, com cachorro, com papagaio, com periquito, com trabalho, não tem condição. E aí, eu vou te dizer o seguinte, se você acha impossível você tirar um tempo só para você, eu devo dizer para você que você vai continuar surtando, a sua calma nunca mais vai retornar, porque você não consegue fazer coisas simples, que é parar, respirar, raciocinar e olhar para você. Então é extremamente importante, se você quer que esta aula faça sentido na sua vida, que você arrume um tempo para você, ok? Então vamos aí ao nosso exercício. Primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar o que é que está levando a sua calma embora. E aí, eu sempre falo, nessa parte do exercício, você vai deixar o seu inconsciente trabalhar livremente. Esse é aquele momento que até defunto você levanta para botar a culpa da tua loucura. E aí você vai colocar tudo que vem na tua cabeça. Pode pôr o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, a condição que você quiser, pode botar o governo, bota o que vier na tua cabeça, não filtra. Deixa teu inconsciente vomitar tudo aquilo que está gritando dentro de você nesse momento em que você está se sentindo surtada. Volto a dizer, se você conseguir colocar isso no papel, muito melhor, muito mais clareza vai te trazer. Se não conseguir, pelo menos já vai pensando nisso mentalmente. Ok.
Nessa primeira parte eu sempre falo, né? Claro que aqui a gente está numa aula, você não vai conseguir fazer o exercício completo, o ideal é que depois você pare e de verdade, se você quer, principalmente vocês que me pediram essa aula, vocês querem resultado com o que eu tô falando? Vai ser necessário vocês pararem, arrumarem um tempo para você e fazer o exercício como eu tô propondo, porque eu trago já de uma forma simplificada e assertiva para gerar resultado. Só que se você não mergulha, não existe resultado, você continua surtado. Então, isso é importante deixar bastante claro, tá? Depois que você fez esse exercício, que via de regra não é rápido, né? O ideal é que você pare um pouco, mentalize um pouco aquela situação e deixe o seu inconsciente trazer ali tudo aquilo que ele precisa te trazer. Segunda questão que você vai trabalhar é o seguinte: você vai olhar para tudo aquilo que você listou e você vai repetir um mantra. Sim, eu te trouxe um mantra para repetir. Não é piada, é um mantra. Depois, agora você vai me ouvir. Depois você vai ter a chance de assistir a aula de novo, copiar esse mantrinha. É assertivo. Vai por mim que isso funciona. Qual é o mantra que você vai repetir aí, depois que você fez toda aquela lista, seu inconsciente vomitou tudo aquilo que tinha para vomitar? Você vai falar o seguinte para você mesmo: ninguém tem o poder de tirar a minha calma por mais de um segundo, a não ser que eu permita. Eu sou responsável pela minha evolução, pelo meu autodomínio, portanto, cabe a mim trazer de volta a minha calma. E eu vou repetir o mantra para você que está aqui escutando na aula, tá? Porque esse mantra é importante. Ninguém tem o poder de tirar a minha calma por mais de um segundo, a não ser que eu permita. Eu sou responsável pela minha evolução, pelo meu autodomínio, portanto, cabe a mim mesma trazer a minha paz de volta. Então, passo 2 do nosso exercício prático, eu adoro coisas práticas, você vai repetir esse mantrinha, que é para quê? Porque é aquele choque de realidade, aquele tapa na sua cara, para você entender quem de fato é responsável por você estar surtando neste exato momento. Você pode achar que são os outros. Você pode achar que aquela tua lista toda que você listou no exercício 1, é a principal causadora do teu surto. Mas eu vou te dizer que não é. Então, repetir esse mantra vai ajudar a abrir a sua cabeça para começar a entender como você deve se trabalhar, começar a entender como fazer as coisas de uma maneira mais inteligente, ok? Passo 3, eu falei que essa aula estava prática, né? É rápida e certeira. Passo 3, você vai pegar cada coisa, depois que você listou tudo, aí você repetiu o mantrinha, que não é uma piada, gente. Repete esse mantrinha que vai fazer efeito. Repetiu esse mantra para abrir aí a sua cabeça, para começar a trabalhar a sua inteligência emocional. Você vai pegar cada coisa que você listou lá no exercício 1 e vai trabalhar essa questão. Então, você vai, tudo aquilo que você listou como vilão, você vai trabalhar um por um. Eu vou te dar um exemplo aqui, vou detalhar uma questão aqui para você entender qual é o raciocínio do exercício, tá bom? Vamos pegar o abençoado do marido, né? Já que a gente tem que fazer um exemplificar aqui, vamos fazer com o marido. Pega o seu marido, tudo aquilo que você listou em relação ao abençoado do seu marido, já que não vale você, entendeu? Porque você não vai ter uma lista inteira que a maioria da mulherada tem para falar do seu marido. Você vai ter, se você tiver aí, você vai ter 2, 3 coisinhas. Então, a sua tá mais fácil. Mas você que fez aquela lista enorme aí em relação ao seu marido, coloca lá. O que é que você listou sobre ele? Ah, eu surto porque meu marido não me ajuda, porque o meu marido só reclama, porque o meu marido só me cobra, porque o meu marido me dá trabalho, porque o meu marido, sei lá, o que você quiser colocar que faça parte da sua realidade. Listou ali, pegou tudo que você colocou sobre o seu marido? Beleza. O que é que você precisa entender? E eu já dei várias aulas sobre isso. Já falei sobre isso muitas vezes, com outras palavras, em outros contextos. Você voltar nas aulas, buscar os conteúdos, você vai perceber isso. O que você precisa entender? Que o que o seu marido faz, isso vale para qualquer outra pessoa. Na aula que eu dei acho que foi a primeira aula quando começou essa série de aulas ao vivo, que foi como você construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Eu falo muito sobre isso lá. Então, você precisa entender que o que o seu marido faz
ou deixa de fazer, o que ele fala ou deixa de fazer, o que ele é ou deixa de ser, diz respeito a ele e não a você. Esse é o primeiro entendimento que cai como uma bigorna na nossa cabeça e faz a gente entender muita coisa. Isso não diz respeito a você. Você precisa entender que você escolhe a forma como você vai reagir. Teve também um vídeo que eu gravei, que eu dou muito conteúdo sobre isso. Se eu não me engano, é o vídeo que eu falo que eu aprendi com o meu casamento e com as pessoas que eu morei. Eu falo bastante sobre isso também, sobre essa questão de como mudar a sua visão, o seu olhar sobre as atitudes, sobre quem o outro é, que é a nossa responsabilidade. Eu te conto nesse vídeo como é que eu aprendi e como é que eu fiz isso na prática. É por isso que eu te ensino. Né? Tudo que eu te passo é aquilo que eu vivo, que eu aplico em mim, portanto eu sei que dá certo. Né? Claro, eu te passo uma forma única? Evidentemente que não, existem N outras formas. A que eu te passo é a que eu considero mais assertiva e aquilo que funcionou para mim. Tá? Gosto sempre de deixar isso claro também. E você vai entender o quê? Que você escolhe, está dentro do seu poder, escolher fazer o seu melhor dentro do possível. Tá? Lembrando que qual é o contexto dessa aula? Você que pediu para eu te ensinar como é que você mantém a calma, tendo que dar atenção a tudo e a todos, tá? Tudo que eu tô te passando faz parte desse tema, está ligado diretamente a esse tema, tá bom? Mas tem, a Jaque falando, tem também, então faz a sua listinha. Você precisa entender que você escolhe, dá o seu melhor, isso sim está dentro do seu poder. Você vai dar o seu melhor dentro do possível, mas sem cobranças excessivas. Eu sempre falo, nessa questão do relacionamento com você mesmo, que você se trabalhe de uma forma inteligente, que é o quê? Não se cobrando excessivamente, respeitando o seu tempo, se aprovando, se acolhendo. Existe a forma inteligente de você trabalhar as suas emoções. E existe a forma não inteligente ou burra, que é aquela que você fica dando porrada em você mesmo para mudar as coisas, ou dando porrada nos outros. Sempre é você que vai escolher por qual caminho você quer seguir, tá? Então você precisa entender que você escolhe, né, não se desestabilizar por conta dos outros. É a sua escolha. Dá para fazer isso, Ju? Dá. Eu consigo de um dia para o outro? Não, eu não consigo de um dia para o outro. Eu preciso de comprometimento. Tudo que eu te passo não é mágica. É comprometimento, é você se treinar todo dia, é você se perceber todo dia, você entender seus pensamentos e sentimentos todo dia. Não tem fórmula mágica, não trabalho com fórmulas mágicas, ok? E sempre falo, quando a questão está muito profunda, está muito difícil, está muito complicado, faça uma terapia com um psicólogo, vá buscar um profissional que saiba fazer um processo mais profundo com você. Isso é essencial, tá? Mas você estar comprometida com o seu processo, com o desenvolvimento da sua inteligência emocional, com a sua sanidade mental e emocional, é essencial, ok? E aí você pode se perguntar o seguinte, né, dentro de todas essas reflexões, lembra que eu tô na parte 3, onde eu tô dando exemplo do marido, e o que eu tô te explicando aqui, depois você vai fazer com cada item que você listou lá no exercício 1, tá? Então você pode se perguntar, como é que eu posso entrar em acordo com ele? Aqui no caso é o marido, mas serve para qualquer pessoa. Como é que eu posso entrar num acordo com ele? Como é que eu posso não me afetar independente desse acordo? Por quê? Porque a pessoa pode não aceitar este acordo. A pessoa pode não cumprir esse acordo. A pessoa pode, se ela vai aceitar, se ela não vai aceitar, se ela vai colaborar com você como você gostaria ou não, não depende de você. Depende do outro. Não está sob seu controle. Você não controla isso. Você pode até querer controlar, mas você não controla. Então, independente disso, como que eu posso não me afetar? São perguntas importantes de você se fazer. Como eu posso deixar isso mais leve para mim? Quando você começa a se fazer essas perguntas, o teu inconsciente vai trabalhar para te trazer respostas positivas, para te trazer respostas que solucionem essas questões, né? Isso é desenvolver a sua inteligência emocional, tá? Isso é desenvolver a sua inteligência emocional. Isso precisa, sim, de comprometimento. Isso é como eu digo para você, não é simples e não é de um dia para o outro, mas dá para fazer. Dá para fazer. Isso eu ponho minha mão no fogo, sou prova viva porque eu trabalho em mim. Mas eu estou falando também para você que não tem questões mais profundas. Para você que não é caso de um psicólogo ou de uma outra terapia mais profunda. Óbvio,
né? Então, eu tô falando de você que está desestabilizada agora emocionalmente por uma situação específica por conta de uma instabilidade no seu equilíbrio emocional, mas que você, seguindo o que eu tô falando, se você não tem camadas mais profundas para trabalhar com um psicólogo, por exemplo, você vai conseguir se resolver com isso que eu tô falando, sim, tá bom? Então, isso é importante diferenciar. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque sempre, agora a gente tá falando desse contexto de pandemia, né? A realidade aí, o lar, a vida no lar, familiar, conjugal de todo mundo mudou completamente. Todo mundo tem que se adaptar a tudo, homens e mulheres. Mas isso serve para qualquer situação. Sempre vão existir infinitos fatores externos, sejam pessoas. Nem sabia, mas eu já fazia isso. Pois é, legal. Sempre vão existir infinitos fatores, seja em pessoas ou situações, que vão te desestabilizar se você não estiver consciente do que está acontecendo com você. Então, se eu não estou consciente, se eu não me trabalho emocionalmente, se eu não estou atenta ao que eu penso, ao que eu sinto, eu vou me desestabilizar sempre. Porque tem inúmeras situações, inúmeras questões para que isso aconteça. Acolher o processo e vivenciar o amargor e a doçura dele. Exato, amigo. Acolher o processo e saber se trabalhar e ter a paciência. Não é a varinha mágica do Harry Potter, que eu gosto tanto, mas que não dá pra usar, entendeu? Porque não faz parte da nossa realidade. Meu genro está na live! Não acredito, gente! Vai chover! Lindo do meu coração, te amo. Entenderam? Então, é extremamente importante você entender isso. Que se você não está atento, não faz esse processo, você vai se desestabilizar, sim. Bom, claro que cada caso é um caso. Bem-vinda, Mari. Claro que cada caso é um caso e que embora, né, o raciocínio seja o mesmo, se você pegar tudo que eu te passo, se você de verdade estudar tudo que eu te dou gratuitamente, você consegue pegar rapidinho o raciocínio da coisa, que ele é sempre o mesmo, mas é óbvio. Cada caso tem as suas especificidades, tem os seus detalhes que são diferentes e aí você vai adaptar o raciocínio para aquela realidade, tá? Dri, não acredito, gente! Filho e genro na live, hoje na aula aqui, hoje chove, gente. Lindos, amo vocês, tô morrendo de saudades. Então, é extremamente importante você entender isso. Aí você vai pegar esse raciocínio e vai adaptar. E você vai fazer tudo isso que eu tô te colocando, que eu te coloquei aqui de exemplo do marido, como eu te falei, para todas as ações que você listou no exercício 1. Essa parte está clara? Então, você primeiro, o primeiro exercício, você entendeu tudo aquilo que você deixou o teu inconsciente te mostrar, o teu inconsciente junto com o teu consciente, óbvio, tudo aquilo que faz você acreditar que tá te enlouquecendo nesse momento, listou tudo aquilo sem filtro, deixou todas as vozes dentro de você falarem, beleza. Aí você pegou, repetiu aquele mantra lá que eu te dei, que já vai abrir a tua cabeça para começar a se trabalhar. Também te amo, meu amor. Que vai abrir a tua cabeça para você começar a se trabalhar. Depois disso, você começou a pegar item por item e trabalhar aquilo. Ah, tá bom, eu dei o exemplo do marido. Meu marido me enlouquece por isso, isso, isso. Aí você vai entender qual é a fórmula. Isso é o que você está permitindo que aconteça. Isso que você listou sobre o seu marido, por exemplo, é o que você está permitindo que te afete. Como é que pode ser mais leve? Como é que pode ser diferente? Como é que eu posso entender que tudo aquilo que meu marido faz não é a meu respeito, é a respeito dele? Como é que eu vou fazer para entender que é minha responsabilidade a forma como eu permito que os outros me afetem ou não? Quando você entender isso, você vai conseguir ressignificar, trabalhar item por item daquela lista que você fez. Dri Martins, oi minha amiga. Gente, mas a aula de hoje está muito movimentada de gente querida. Que felicidade. Seja bem-vinda, amiga. Tá claro isso? Se não tiver claro, você agora vai treinar o meu ciúmes. Você tá com ciúmes do meu genrinho? Já, e não precisa, que eles amam você também, tá bom? Para com esse seu lado ciumento aí. Não precisa. Ficou claro até aqui?
Se não tiver claro, porque às vezes eu desembesto a falar e eu falo realmente bastante rápido, coloca aqui para mim que eu volto. E você que vai assistir essa aula gravada, deixa nos comentários. Se você tiver alguma dúvida do exercício até aqui, eu volto para você. Ok. Passo 4, então. Depois que você já fez essas 3 etapas, que eu falei que essa aula era prática. Por último, você vai entender o seguinte dentro de tudo isso que eu estou te falando. Você enlouquece e você perde a sua calma porque você acha que tem a obrigação de deixar tudo, fazer tudo de uma forma impecável. E aí eu vou te falar um negócio muito sério que eu vejo muita gente usando e se você não usar da maneira correta, vai mais te afundar, te adoecer do que te ajudar, tá? Existe uma linha muito tênue entre você se conectar com os aspectos positivos da Mulher Maravilha, que as mulheres adoram tanto falar e postam foto da Mulher Maravilha e faz a postura da Mulher Maravilha. Só que presta atenção no negócio. Mulher Maravilha é uma heroína, é um arquétipo. Isso pode ser usado de forma positiva e poderosa, sim, para te ajudar. Só que existe uma linha tênue que, se você não usar correto, ao invés de projetar a sua luz nesse arquétipo e ele te ajudar, você vai projetar as suas sombras e você vai adoecer mais. Porque isso vai fazer aumentar em você o seu perfeccionismo, porque você vai achar que tem que dar conta de tudo, de todos e de forma impecável. Você vai achar que você não pode errar. Teu perfeccionismo, que não é qualidade. Eu já dei muito conteúdo, tem muito conteúdo aqui no Instagram, em todos os meus canais sobre isso. Perfeccionismo é autoestima baixa, não é qualidade. Ok? Vai aumentar o seu perfeccionismo, vai te desestabilizar emocionalmente, vai afundar os seus relacionamentos familiares e amorosos. Se você não usar corretamente essa conexão com o arquétipo da Mulher Maravilha, então presta atenção, isso aqui não é aula de arquétipo, eu não vou parar para falar disso, mas me chama muito a atenção eu ver tanto as mulheres falando dessa questão da Mulher Maravilha e muitas delas usando para o lado negativo, usando do jeito errado, usando para terminar de se adoecer. Então, presta atenção com isso. Se você tiver dúvida, se vocês quiserem, um outro dia eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto, porque não é o tema da aula aqui. Gi, meu amor! Hoje todos os amigos queridos, resolveram passar aqui e me dar oi. Estou muito feliz. Delícia. Certo? Então, você precisa entender que sem equilíbrio emocional, até a Luísa tá na aula hoje, gente. Não, vai chover mesmo. Essa aula tá histórica, pelo amor de Deus. Você precisa entender que vocês sabem que eu dou aula bem descontraída, né? Eu tô passando conteúdo, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto assim mesmo. Eu gosto de fazer um negócio descontraído. Oi, Ju, só passei aqui pra te dar um oi, depois eu vejo a live. Tá bom, depois eu sei que você não vê ao vivo, já conheço. Deixa seu comentário depois. Então, você precisa entender, como eu estava falando, que sem equilíbrio emocional, você querer ser a Mulher Maravilha vai mais lascar com a tua vida do que te ajudar. Então, se você não entendeu os aspectos que eu te passei aqui sobre isso, depois me chama que eu detalho isso mais para você, ok? Então, vamos lá. Você, falando sobre essa questão, finalizando essa questão que eu tô falando, você não tem que dar conta de tudo de uma maneira impecável. O que você tem, na verdade, não é o que você tem. O que você deve, sim, é dar o seu melhor em tudo aquilo que você tá fazendo, tá? Respeitar o seu tempo, respeitar o seu processo, respeitar os seus limites, tá? Porque a gente desafiar os nossos limites é muito bom para a nossa evolução, mas a gente tem que entender o que é eu desafiar positivamente os meus limites. É a mesma coisa que eu te falei da Mulher Maravilha. Até que ponto eu estou desafiando positivamente os meus limites e até que ponto eu estou me adoecendo emocionalmente para provar algo que eu quero ser, mas que o meu físico está dizendo que, olha, não está dando, pera um pouquinho, não é por aí. Então, isso é extremamente importante. Tá? Quando você entender isso, que você precisa preservar o seu emocional e o seu mental de forma equilibrada, que isso não tem nada a ver com o seu ambiente externo e que isso depende de você, aí você começa a conseguir resolver essa questão do tema da aula de hoje. Você começa a entender como é que você mantém a calma se você tem que dar atenção. Você tem o seu trabalho para cuidar, você tem marido, filho, papagaio, cachorro, periquito, não sei quem, esposa, namorada, o PA, seja lá quem for na tua vida.
Mas você vai entender que você primeiro precisa respeitar o seu tempo, entender o teu processo, aquilo que é prioridade para você, aquilo que não é, e você jogar nesse jogo aí a seu favor e não contra você. Isso é extremamente importante, ok? O seu ambiente não pode controlar você, é você quem deve controlar o seu ambiente. E isso é uma questão de treino. Eu não sei como é que eu faço isso. Acompanhe os conteúdos, porque eu falo sobre isso praticamente todos os dias. Esse é o meu trabalho. Então, você precisa aprender a se treinar, sim. Quanto mais você se treinar diariamente, mais você mantém o seu equilíbrio emocional para que você possa cuidar dessas questões e para que faça sentido tudo isso que eu te falei. Porque senão nada do que eu falei nessa aula vai fazer sentido para você, ok? Por isso, tá, que eu falo sempre 100% a seu... Opa, meu lápis já saindo voando. Por isso que eu falo sempre a seu respeito. Você vai perceber, tudo que eu te dou de conteúdo, eu falo de você. Não quero saber se seu marido é assim assado, se seu filho é não sei o que ou não sei o que, se seu chefe é um porre. A questão é você. Você trabalhando a si mesmo, você mudando o seu interior, você vai ver que fica muito mais fácil. Mudando a sua visão, não só sobre você, mas sobre o mundo também, você vai ver que fica muito mais fácil construir essas relações, tá? Então, volto a dizer, eu tô falando de algo que eu domino muito bem. E eu não falo de uma verdade absoluta, eu falo da minha experiência, daquilo que eu aprendi, daquilo que funciona na minha vida e que eu sei que se você aplicar vai funcionar na sua também, beleza? Isso é importante. E aí você vai entender que se você tem a ajuda dos outros, ótimo. Se você não tem a ajuda dos outros, tudo bem também, porque você já aprendeu a se equilibrar, você aprendeu a levar essa relação de uma forma saudável para você. Se tá saudável pro outro, não é um problema do outro, quem tem que se trabalhar é o outro. Eu tô falando de você. Levar as coisas de uma forma saudável para você e aí conseguir estabilizar toda essa questão que a gente tá falando, ok? E aí tem outra questão, principalmente para você mulher, né? Foram as mulheres que me pediram, que votaram nessa aula. Principalmente para você mulher que tá enlouquecendo e que eu quero que você me conte depois, aplicando esses exercícios que eu te passei, qual foi a mudança, que resultado você conseguiu, como é que tá sendo, né? Tá difícil, não tá difícil? Eu vou te ajudar nisso, coloca aqui na aula para mim. Mas estabeleça prioridades, né? Eu falo muito também disso, eu falo muito de agenda equilibrada, não vou me estender nisso aqui na aula, porque não é o tema. Mas estabeleça suas prioridades. Eu tenho um momento X para o meu filho, eu tenho um momento X para o meu marido, eu tenho outro momento Y para cuidar da casa, um momento Z para trabalhar. Putz, mas eu fiz um planejamento e saiu tudo do controle, hoje meu filho me tomou o dia inteiro. Tá tudo bem, amanhã você reequilibra, tem dias que vai sair do controle mesmo. Tá tudo certo, entende? Mas a questão é, quando você está nesse processo aqui que eu te falo, quando você está consciente, quando você está se trabalhando emocionalmente, você não vai se chicotear, você não vai se penalizar, você não vai para o lado do sufoco, você não vai deixar sua calma se perder no buraco negro, entendeu? Só que isso é sua responsabilidade, isso é extremamente importante de você entender. E aí eu falo sempre para você sobre levar o processo com leveza. Eu fiz stories, inclusive eu passo muito conteúdo nos stories também. Vale a pena você acompanhar. Falei muito sobre essa questão de leveza. Isso foi uma aprendizagem muito bacana, né? Que eu aprendi realmente com o meu processo, trabalhando em mim, tudo isso que eu falo para vocês se trabalharem. E que o processo é constante. Eu também não minto e não vendo perfeição absoluta. Eu ainda me trabalho. Porque se eu parar de trabalhar, se eu parar de fazer tudo isso que eu falo para você fazer, eu também vou me desestabilizar emocionalmente. Porque não tem milagre. Tem comprometimento, ponto final, é isso que você precisa entender. E aí, para conseguir tudo isso que eu te falei em toda essa aula, é necessário que você desenvolva 4 pilares. E esses 4 pilares, inclusive, são o sustento do meu trabalho. O meu trabalho é a respeito desses 4 pilares, e você pode perceber que os conteúdos que eu te passo, todos giram em volta desses 4 pilares, que são a sua autopriorização, você aprender a se priorizar, entender que isso não é egoísmo, isso é necessidade, tá? Para você conseguir o resto. Vá, minha amiga, tudo bem? Fiz essa aula pensando muito em você. Mari, preciso trabalhar essa leveza, fico me culpando quando as coisas saem do eixo. Pois é, Mari. E aí entra nesses 4 pilares que eu tô falando, que inclusive
vão te ajudar a conseguir aplicar tudo isso que eu falei nessa aula. Quem chegou no final, a aula fica gravada, vocês podem assistir de novo. E vai te ajudar, inclusive, a trabalhar essa questão da culpa. Por quê? Primeiro pilar, autopriorização. Tá? Você entender qual é o seu papel na sua vida e qual é o significado que você tem, qual é a importância de você se priorizar. Quebrar esse tabu de que se priorizar é egoísmo. Primeira coisa. Segundo pilar, autoestima elevada em todas as áreas da sua vida. Isso que você colocou aí, Mari, da culpa, eu trabalho muito na roda da autoestima. São 12 pilares nessa ferramenta, né? Uma ferramenta que eu criei para o meu treinamento de autoestima, falei já sobre isso. E aí você trabalha essa questão de não ficar se criticando, de você aprender a se aprovar, aprender a se perdoar, isso é extremamente importante. Terceiro pilar é você... Aqui, ó, eu estou pulando o dedo. Terceiro pilar é você desenvolver a sua inteligência emocional. O exercício que eu dei hoje nessa aula, ele é 100% desenvolvimento de inteligência emocional. Aprender a fazer isso com você. E, óbvio, mergulhar em autoconhecimento, porque sem autoconhecimento, sem eu entender, sem eu aprender esse processo aí longo, complexo, que não é simples, de começar a pôr luz em tudo que o meu inconsciente me sabota, se você não mergulha nisso, você também não consegue. Por isso que meu trabalho é pautado nesses 4 pilares. E todo o conteúdo que eu te trago é pautado nesses 4 pilares. Galera, eu espero que tenha ajudado. Na verdade, é isso que eu queria te passar. Para resolver esse tema, eu trouxe uma aula bem prática. Porque eu já falo muito da teoria de tudo isso em muitas aulas. Aplica esse exercício, me conta de verdade, quem está aqui na aula desde o começo, me fala se fez sentido para você, se vocês têm alguma dúvida. Se vocês, eu vou falando que é amor, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui para mim que eu vou ter o maior prazer de responder depois, mas eu espero de coração que tenha ajudado. E eu tenho certeza absoluta que vocês aplicando, começando a se exercitar nisso, absorvendo esses entendimentos que eu te passo, vocês começam a conseguir trabalhar essa questão de se desestabilizar emocionalmente por conta do acúmulo de coisas. É uma coisa fácil? É uma coisa que você vai dormir hoje, que você assistiu minha aula, amanhã você vai acordar e vai estar tudo lindo? Não, porque isso não existe com ninguém. Né? Agora, é um treino diário que eu te chamo para fazer em todos os conteúdos e que conforme você for fazendo, tudo isso vai melhorando sim. Inclusive, Mari, se permita trabalhar. Seja bem-vinda aqui no meu Instagram, acompanhe os conteúdos, se permita trabalhar isso. Pode ser mais leve, deixa essa questão de uma coisa de uma maneira mais leve. Entenda tudo isso, se você conseguir incorporar pelo menos o que eu te passei nessa aula aqui, já vai te ajudar muito, inclusive nessa sua autocobrança aí que você colocou. Bora colocar em prática, galera, como a Vô tá falando, isso aí. Gente, o conteúdo de hoje é esse. Eu nem sei que horas são, mas eu acho que a aula foi mais curtinha. 40 minutos. Para quem fala pelos cotovelos e quase é expulsa pelo Instagram, eu achei que era meia hora, mas até que passou rápido. Espero que ajude vocês. Deixem as dúvidas, compartilhem, extremamente importante. Esse tema é muito pedido. Muitas mulheres estão com dificuldade, principalmente as mulheres nessa questão. Então, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo vai fazer diferença e que seja comprometida para mergulhar no exercício, porque senão realmente não adianta, não tem milagre. Sim, eu vou acompanhar, obrigada. Eu é que agradeço a sua presença. Gratidão a todo mundo. Eu vou falando que ajudou. Que bom, amiga. Gratidão a todo mundo que passou por aqui. Hoje a aula foi repleta de pessoas queridas. A você que vai assistir depois. E a gente continua se vendo lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, tem aula ao vivo. E eu vejo vocês na terça-feira que vem ao vivo, mas todos os dias eu tô colocando Reels, sempre tem conteúdo. E mesmo quando eu faço um Reels de palhaçada, tem conteúdo nas entrelinhas. Tem muito conteúdo nos stories, então... Tem material pra caramba pra você se divertirem. Lindo te vejo. Ai, Gi, tô com muita saudade, amiga. Feliz que você conseguiu um tempinho pra passar aqui, tá bom? Beijo, amo vocês. Finalizando aqui e a gente vai se vendo. Gratidão pela presença de todo mundo.